É um prazer estar no congresso da AMB, reencontrando amigos de caminhada, mas em especial agradecimento ao professor Dolce, aos colaboradores, todos que ajudaram nesse evento, parabenizar e agradecer a lembrança do convite. Todos nós vivenciamos, nesse período de pandemia, diversas atribuições frente aos casos de Covid, e nós resolvemos trazer para vocês hoje casos não tão frequentes, mas muito inusitados, e que nos fazem sugerir que uma pandemia pode trazer doenças, por vezes, que causam danos mesmo após a pandemia, de casos ainda graves que trazem transtornos para a nossa sociedade. Então, eu queria agradecer a colaboração da professora Flávia Almeida, nossa infectopediatra, professora da Santa Casa de São Paulo, da Faculdade de Ciências Médicas, que nos cedeu as imagens e os casos que eu vou apresentar para os senhores. Então, são casos que tornaram bastante evidente a atuação dos infectopediatras na nossa instituição e que contribuíram para a casuística da raridade da apresentação clínica desses casos. Então, o primeiro é uma menina previamente ígida, de 13 anos, em que começou no dia 19 de maio de 2020 com dor abdominal, diarreia e, na sequência, vômitos e um rash, um exantema em todo o organismo, todo o corpo. E no dia 23, poucos dias depois, uma piora clínica exuberante, evoluindo com choque e necessidade de internação em terapia intensiva na Santa Casa. Desde a entrada, a paciente apresentava um hemograma com a leucocitose, desvio à esquerda e uma linfopenia, provas inflamatórias todas alteradas, em especial o VHS, dímero D bem alterado, e na avaliação secundária, mostrando um ultrassom com adenite mesentérica e até uma serosite, um derrame pericárdico. Tinha, desde a entrada, um painel viral negativo para os vírus respiratórios, inclusive Covid, mas apresentava até uma sorologia IgG para SARS-CoV-2 com anticorpos neutralizantes 1/640. Então, um quadro que se mostrou desde o início numa jovem ígida, sem comorbidades, uma evolução rápida de dias para um quadro sistêmico, multiorgânico, e levando a um choque e necessidade de terapia intensiva. Também, perto do mesmo período, uma outra jovem de 8 anos de idade, também previamente ígida, nenhuma comorbidade, e que no dia 21/7 começou a apresentar febre persistente, associada a odinofagia, cefaleia e dor abdominal. Seguiu rapidamente com a queda de estado geral e no dia 28 fez uma hemiplegia completa proporcionada à esquerda, né, uma paralisia facial, e na sequência, hipotensão, choque, e necessitou ser internada em terapia intensiva. Fotos também cedidas para a professora Flávia, da Santa Casa, mostrando essas imagens exuberantes, não só da paralisia facial dessa paciente, mas essa imagem da ressonância mostrando uma oclusão do segmento M1 da artéria cerebral média direita. Na verdade, ela tinha um trombo desde a cava até desde a carótida, né? Mostrando na imagem o déficit motor que ela apresentava clinicamente. E, na sequência da terapia intensiva, esse é um corte coronal de tomografia mostrando essas hipotransparências bilaterais, principalmente em terço inferior de hemitórax direito, com velamento cecostofrênico, mas também perilar esquerda, com atelectasias, causando uma insuficiência respiratória nessa paciente também. Essa paciente tinha epidemiologia para Covid-19, o pai teve Covid um mês antes da internação. Ela também chegou na internação com um hemograma com leucocitose, desvio à esquerda, linfopenia, provas inflamatórias bem alteradas, dímero D inclusive, painel viral, inclusive para Covid negativo, mas já mostrando aí que ela tinha um IgG para SARS-CoV-2, com anticorpo neutralizante também dessa monta. Ambas as pacientes, após 3 semanas de internação, a primeira, e 2 semanas a segunda, necessitando de ventilação mecânica, suporte intensivo, volume, corticoterapia, elas recuperaram, estabilizaram e receberam alta. Então, nenhuma das 2 pacientes
teve o prejuízo maior do que a sequela em si da doença. Não tiveram evolução fatal, mas tiveram internação prolongada e de difícil manejo em terapia intensiva. As duas acabaram usando de corticoterapia a anticoagulação, mas não precisaram de imunoglobulina e se recuperaram. Então, esses dois casos parecidos aí, queria jogar para vocês o que eles têm em comum. Se vocês puderem responder acionando com o celular o código. Então, o que elas têm em comum? A dor abdominal importante que levou ao choque, a trombose levando ao AVC, o aumento das provas inflamatórias, ou epidemiologia para a Covid. A gente consegue ver o resultado aqui? Eles colocam, mas vamos colocar. Vamos ver como funcionou a opinião da... Olha lá. Então, perfeito. Obviamente é uma pergunta quase que retórica, né? A gente sabe que esses pacientes que evoluem com a síndrome inflamatória multissistêmica pós-Covid, a fisiopatogenia não está completamente esclarecida. Parece que a proteína spike do vírus funcionaria como um superantígeno, semelhante ao que a síndrome choque tóxico estafilocócico causa, né? Pela toxina da bactéria. Mas não está bem estabelecido. O fato é que, desde o primeiro momento do gatilho do vírus, a resposta imune ela fica desbalanceada, provocando inflamação intensa, tempestade citocínica, fenômenos trombembóticos. Então, é possível acontecer todas essas, né? Desde a dor abdominal por isquemia mesentérica, vômito, racho cutâneo, fenômenos trombembólicos, alterar drasticamente todas as provas inflamatórias, muito mais até do que o diferencial, como o Kawasaki, né? Altera muito mais, mas sem dúvida que o principal fator para explicar fisiopatologicamente a evolução multissistêmica é a epidemiologia para a Covid, né? Tem que haver um nexo temporal aí de acometimento pela Covid inicial e após essa recuperação sintomática ou não da Covid, começa a apresentar, em média, 2 a 3 semanas, o quadro inflamatório multissistêmico. Muito bom. Então, só para trazer à luz os critérios diagnósticos de uma doença que, ao longo da pandemia, rara é que foi sendo relatado pela Organização Mundial de Saúde e pelos consensos americanos e ingleses, né? A incidência da doença é inferior a 2%, né? A doença inflamatória pode acontecer em adultos, mas é mais frequente, mesmo dentro da raridade, em crianças. Então, percebam, né? Todas essas diretrizes internacionais apontam crianças inferiores a 21 anos de idade, né? Por exemplo, as doenças que poderiam mimetizar esse acometimento, como o Kawasaki, geralmente acontece antes dos 5 anos de idade. Então, isso já é um diferencial para a gente tentar pontuar mais para a doença relacionada à Covid do que a doença autoimune de Kawasaki, mas todas em crianças aí, né? Em que o marcador é a febre persistente, mas vejam, como vocês já apontaram, todos têm que ter um gatilho, uma relação nexo-causal com a Covid-19. Então, a epidemiologia para a Covid-19, sendo ressaltada em especial pelos testes sorológicos, é fundamental ser investigado sempre. A testagem tem que ser feita. E pensou que pode ser Covid, a gente tem que testar sempre, né? E todos os comitês aí mostram que a inflamação é uma persistência muito evidente, né? Neutrofilia, linfopenia, alteração de provas inflamatórias, todas as pacientes apresentavam, e na série de casos que aconteceram no mundo, isso é uma vertente, né? Os sinais e sintomas são os mais variados, os mais comuns são a febre com algum desses achados, como dor abdominal, vômito, exantema, conjuntivite, né? E sempre excluindo outras causas. Então, os critérios diagnósticos que foram sendo pontuados ao longo da pandemia para se diagnosticar síndrome inflamatória multissistêmica foram muito parecidos nos diferentes ambientes em que a doença foi aparecendo. O que o Brasil recomenda como diagnóstico e como postura médica frente à suspeita, né?
toda vez que se pensar em diagnosticar a síndrome inflamatória multissistêmica em pediatria, há de se pensar que o indivíduo é um potencial paciente de risco para suporte intensivo. E o tempo é vital para o diagnóstico e a conduta desses pacientes. Então, toda vez que o paciente apresentar epidemiologia para a COVID-19, né, por mais que possa se decorrer semanas entre um contato familiar, um diagnóstico, toda vez que tiver epidemiologia positiva e o paciente apresentar febre associada aos sintomas e sinais inflamatórios sistêmicos, com provas inflamatórias bem alteradas e a evidência epidemiológica da COVID, se impõe o diagnóstico da síndrome inflamatória multissistêmica e toda a coordenação de cuidados tem que ser feita para otimizar o suporte clínico para esses pacientes. O suporte clínico, geralmente em ambiente de terapia intensiva, necessita corticoterapia, volume, e em especial também atentar para os fenômenos tromboembólicos como anticoagulação, mas alguns pacientes podem precisar, inclusive, de imunoglobulina. Nesses 2 casos da Santa Casa, não foi necessário. Então, eu queria trazer para vocês esses 2 casos emblemáticos que chamam muita atenção da nossa instituição e lembrar que, infelizmente, casos ainda ocorrem e o pós-Covid também é importante ter o olhar atento do médico, do pediatra, para essas disfunções sistêmicas em paciente pediátrico. Obrigado.